Olá, pessoas. Opa, e aí eu vou puxar a cadeira? Beleza. E neste é o momento que, tipo, calor dos infernos, abri tudo. Tô gripado e ainda abri tudo. E esse é o momento que eu penso que realmente postar todos os vídeos não foi uma boa ideia. Eu tô na página 10, já gravei uns 5 vídeos e vou ter que postar 10 vídeos depois. Como eu disse, tô de quarentena, tô suavão, nem sei que dia é hoje já. E olha que hoje é meu primeiro dia de trabalho. Mas tô produtivo pra caramba, estudei 5 horas por dia, isso sem contar o tempo de gravação dos vídeos. Trabalhei, não fui na academia, não teve faculdade, então também foi por isso, né? Mas, bom, dei umas voltas com o dog, com o cachorro, mas mesmo assim, já os sintomas já aparecendo aí, aparecendo. Dia 1. Bom, mas tirando as paranoias, as vozes de minha cabeça, né? Vamos lá para uma parte muito interessante, muito importante. Principalmente o artigo 28 é meio trabalhosinho. Eu recomendo o quê? Decore o 30. E aí o resto é 28, fecha os olhos e acabou. Mas vamos tentando, né? Incompatibilidades e impedimentos. São situações em que o advogado não pode advogar. A incompatibilidade, ela vai ser total. Ou seja, quem é incompatível, ele não pode advogar nem para si mesmo, em situação nenhuma. Em alguns casos, a incompatibilidade permanente, por exemplo, é caso de cancelamento. Ou seja, você nunca vai poder advogar, é permanente. Agora, a incompatibilidade de temporária, por exemplo, o presidente de uma mesa da Câmara, ele vai, por um tempinho, ele vai ser incompatível. Não vai poder advogar para lugar nenhum, mas depois desse tempo ele volta, ou seja, é um caso de licença. Já o impedimento, pensa que a pessoa que é impedido, geralmente ele é impedido de fazer algumas coisas. Vamos pensar que eu quebro a perna. Quebrando a perna, eu não posso participar de uma corrida. Pô, eu sou impedido. Mas eu não posso, por exemplo, participar de um torneio de arco e flecha? Posso, sem problema nenhum. Quebrei a perna, não quebrei o braço, quebrei a cabeça. Beleza. Agora, que é incompatível, não. Se você é incompatível com determinada atividade, com a advocacia nesse caso, é pra tudo e acabou. Beleza? Só que aí você tem que lembrar, temporária ou permanente. Beleza? Vamos olhar lá. Aí o artigo 27 vem dizendo isso que eu passei um tempo pra falar. Incompatibilidade é a proibição total, de jeito nenhum ele vai poder advogar. E impedimento é a proibição parcial, e aqui na própria lei ele já vai dizer quais são esses casos. Vamos mudar a cor aqui só para ficar filé. Vou botar o verde, não faço ideia de que cor ele vai aparecer no vídeo, mas... Advocacia incompatível. Primeiro a gente vai começar com nunca, mesmo em causa própria. Aqui ele enfatizou que é total mesmo, inclusive para si. Com as seguintes atividades. Primeiro, chefe do Poder Executivo. Quem são os chefes do Poder Executivo? Prefeito, governador e presidente. Esses 3 carinhas não podem advogar em nenhuma situação. Temer, por exemplo, já foi nosso presidente, ele era advogado e enquanto ele fosse presidente, ele era incompatível, ele não podia sequer ter um escritório de advocacia, atuar no escritório. Só que presidente é temporário, ou seja, isso seria averbado no registro, mas ele não poderia advogar e quando acabar o mandato dele, quando acabou, melhor dizer, o mandato dele, ele pode voltar às suas atividades se assim o quisesse, né? E de membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos. No caso, o presidente vai estender para o vice, o governador para o vice-governador e o prefeito para o vice-prefeito. Normal. Mesma coisa dos membros da mesa do Poder Legislativo. Note, é mesa, não é membro do Poder Legislativo. Membro do Poder Legislativo tá mais para baixo, beleza? Tá lá no impedimento. Os membros do Poder Judiciário. Porque você que está julgando, você não pode advogar. Faz sentido, né? Violaria a sua imparcialidade, vamos dizer assim. Nota que só é membro do Poder Judiciário os magistrados, certo? Membro do Ministério Público, o mesmo sentido. Um técnico do Ministério Público, ele até poderia advogar, pelo menos em tese, né? Dos tribunais... Desculpa. Membro do Poder Judiciário, membro do Poder do Ministério Público se estende para servidores, sim. Dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça da Paz, juízes classistas, bem como de todos que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta ou indireta. Basicamente, quem exerce funções de certo julgamento, vamos dizer assim, e o Ministério Público, certo? Que é quem acusa. Se ele acusa, ele não defende, certo? Uma breve observação, acredito que até é Saidin que fala disso, sobre a função de membro do TRE. Porque entre os membros do TRE, está na Constituição, vai ter um advogado. Esse advogado, ele vai exercer um mandato de 2 anos e depois ele vai... Mandato. Ele vai exercer um mandato de 2 anos e depois ele vai sair, certo? No caso, ele não pode ficar sem advogado 2 anos, até porque senão esqueceram do cara, né? Perdeu a vida dele. Mas
ele vai poder advogar, mas ele seria uma violação à isonomia se ele advogasse na justiça eleitoral, ou seja, ele acaba tendo um impedimento, não incompatibilidade, ele é impedido de advogar na justiça eleitoral e no resto segue o barco, segue o baile, porque ele tá lá como advogado mesmo, entendeu? Ele tá lá por ser advogado, beleza? 3. Ocupante de cargos ou funções de direção. Note que não diz que o cargo tem que ser considerado cargo de diretor. Ele tem que ter funções diretivas, certo? Ele tem poder decisório. Em órgãos de administração direta ou indireta, fundações, empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Basicamente, a galerinha ligada à administração pública. Note que empresa controlada e concessionária não é administração pública, né? Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão de quem? Do poder decisório, do poder judiciário. E os que exercem serviços notoriais e de registro. Esses daqui são os cartórios, né? Cartórios judiciais. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial. Faz sentido que o cara que te prende possa advogar também? Seria uma vantagem tremenda ainda para ele saber de todas as atividades, de todos os trâmites da polícia. Em compensação, a atividade policial dele ficaria tremendamente manchada, né? Uma das duas ficaria muito manchada e eu acho que seria a policial. Mas bem, e por isso ele é incompatível de jeito nenhum. Inclusive, nada impede, é claro, que a pessoa se forme em direito. Nada impede que ele faça o exame. Mas se inscrever na ordem, um policial não vai poder, beleza? Um militar, do mesmo jeito, não vai poder. Note, militar nativa, claro, né? Porque depois de se aposentar, isso vale para qualquer um dessa galerinha, ele vai poder voltar ou, no caso, né? Se o cara, ele foi aprovado na OAB no tempo que ele atuava, ele vai poder se inscrever na OAB. Ocupante de cargo que tenha competência de lançamento, arrecadação, fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Aquilo que eu falei sobre a função de direção, aplica-se aqui, mas no raciocínio inverso. O que eu posso dizer? O fato de eu ser considerado fiscal, o meu cargo tá lá, denominação, fiscal, sei lá das quantas, mas eu não tenho uma atividade que é ligada a tributos, nem a lançamento, arrecadação, fiscalização, nada. Eu exerço, sei lá, uma atividade administrativa, só por ter o nome fiscal. Eu sou fiscal? Não, eu tenho que exercer esse tipo de atividade, beleza? E aí eu teria uma incompatibilidade. Não exerço? Então segue o baile, vai poder advogar normalmente, você vai cair embaixo, você vai cair na parte de impedimentos. E aí, ocupantes de direção e gerentes de instituições financeiras, financeiras privadas, né? É a única que tem falando sobre funções privadas. Se você é um gerente de direção e é a mesma observação que é poder decisório, não importa a nomenclatura do seu cargo, né? Você não vai poder advogar e acabou-se. Parágrafo 1º, a incompatibilidade permanece, mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Claro, se ele deixou de exercer, porque ele pediu exoneração, ele foi demitido, aí acabou a incompatibilidade. Mas, se ele pediu uma licença, se ele está de férias, ele não vai poder advogar, do mesmo jeito. Não se inclui na hipótese do inciso 3º. Qual é o inciso 3º? Ocupantes de funções de direção nos órgãos da administração direta, suas fundações, sua empresa controlada, concessionária, blá blá blá. Os que não detenham poder decisório. É aquela ideia, se ele tem a nomenclatura de diretor, mas na verdade ele é só um gerente de uma agência lá qualquer, então ele não tem uma função de direção relevante, então ele não vai ter nenhum problema, né? Aí o juízo, quem vai definir se essa atribuição é relevante ou não, vai ser o conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. 29. Procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes dos órgãos jurídicos da administração pública. Dirigente, você pensa aquele top, né? Indireto, fundacional, são exclusivamente legitimados para exercício vinculado à função que exerce durante o período da investidura. Traduzido. Primeiro, salvo o defensor público, que a Constituição já veda que ele exerça funções fora da defensoria pública, um advogado geral, um advogado, um procurador de um município, por exemplo, de um estado, ou até mesmo da União, ele vai ter simplesmente um impedimento. Ele não pode advogar contra a fazenda que o remunera, ou seja, ele vai advogar a favor da União, nunca contra. Mas ele pode realizar um divórcio de dois amigos dele, sem problema nenhum. Ele pode atuar em uma ação dele, sem problema nenhum também, beleza? Agora, o procurador-geral, que ele é o chefe dos procuradores, o advogado-geral, que segue a mesma lógica, o defensor-geral, aí a regra da defensoria que você não vai poder mesmo, né? E os dirigentes de órgão, de novo, topo do órgão jurídico da administração, eles não podem advogar de jeito nenhum, só em favor da própria empresa que os contratou, da administração pública que os contratou, beleza? Aí os impedidos, como eu disse, o impedimento é temporário, é em determinados casos, beleza? Aqui a gente só tem 3.
vai ser bem mais fácil. E a gente tem abaixo uma exceção do professor. Temos a exceção do professor. Vamos ver aqui. Mais fácil decorar esse, mas os outros não por nada não, mas vai lendo, vai relendo, vai fazendo algumas questõezinhas. Tem muita questãozinha sobre incompatibilidade, pegando, por exemplo, essa ideia de poder legislativo que vem aqui como impedimento e confundindo com essa de mesa. São coisas simplesinhas que dá pra você ir pegando só pela repetição, né? Mas o impedimento, a princípio, é mais fácil de decorar. Então, começamos por aí. Inciso 1. Servidores da administração direta, indireta e fundação contra a fazenda que os remunere ou a qual seja vinculada à entidade empregadora. Ou seja, se eu sou parte de uma concessionária vinculada à União, eu não posso advogar contra a União. Acabou, né? Agora, eu posso advogar contra pessoas privadas, contra qualquer coisa. Eu posso advogar. Eu sou um servidor estadual. Eu posso advogar contra a União? Posso. Sem problema nenhum. Não existe hierarquia entre os entes. Não é porque eu não posso contra o Estado que eu posso contra o município, não. Não inventa essa que eu já vi questão inventando essa maluquice, não. Você não pode advogar contra a fazenda pública que te remunera, acabou. Autarquias, se eu sou servidor estadual, eu não posso contra autarquias estaduais, contra o Estado de Sergipe, por exemplo, eu não posso contra uma fundação estadual, mas eu posso contra uma fundação federal, sem problema. Posso contra o INSS, autarquia federal, sem problema nenhum, beleza? Mesma regra vai se aplicar aos membros do Poder Legislativo em seus diferentes... Aliás, mesma regra não, a regra é um pouquinho diferente. Os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor. Aqui é só contra, né? Que ele poderia a favor, porque aqui, por exemplo, inclui-se o procurador, que o procurador ele não pode contra a fazenda, ainda mais ele vai advogar a favor. Contra ou a favor. E aí é um pouco mais amplo. Das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundação pública, entidade paraestatal ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Note, aqui ele não falou que o remunere, ou seja, se eu sou um membro do Poder Legislativo, sou um vereador municipal, eu não posso advogar contra a União, eu não posso advogar contra o Estado, menos ainda contra o município. Se eu sou um servidor da Câmara, diferentemente, né, eu vou poder advogar contra todo mundo, salvo contra a Câmara, salvo contra o município, né? Mas se eu sou membro mesmo, sou um vereador, sou um deputado estadual, distrital, eu não vou poder, acabou. E nas hipóteses do inciso 1, que é um servidor da administração pública, não se inclui os docentes de curso jurídico. Ou seja, eu sou docente, eu sou professor de determinada matéria de direito de uma universidade federal. Posso advogar contra a União sem problema nenhum, ele não tem vedação, acabou. Essa, vamos dizer, é a exceção máxima, né? E aqui a gente termina essa parte, definitivamente uma das mais interessantes. Acho que depois do artigo 7º é um dos artigos, são alguns dos artigos que você tem que mais prestar atenção, mas é isso que a gente termina por hoje, beleza? Não esqueçam de curtir, de comentar. Se vocês tiverem alguma observação que eu esqueço algumas coisas, né? Esses vídeos eu tô conseguindo gravar agora. O microfone tá. Tô conseguindo gravar eles direto, não preciso regravar tantas vezes, porque minhas configurações estão começando a ficar alinhadas e tal. Aí, tipo, aí acaba que o decorrer da fala não fica tão boa, vamos dizer assim, quanto eu faço e refaço, fica melhor, né? Fazer o quê? Mas sou preguiçoso, perdoem. Conforme a quarentena for aumentando, meus vídeos com certeza vão ficar mais bem produzidos. Então, né? Quem gosta, perdoe a piadinha infame. Mas bem, beleza, eu só vou postar os vídeos todos amanhã, né? Então, fica aí pra vocês. Um beijo, até a próxima.